Agora nós já estamos gravando a mensagem e colocando o nosso tema a serviço dos nossos irmãos e irmãs que vão nos assistir pela internet. Estamos na terceira mensagem da série, essa terceira mensagem que vai tratar dos capítulos 18 e 19 até o versículo 20, mais ou menos, quando nós vamos fazer esse estudo bíblico. Os irmãos sabem que nossas mensagens, nessa fase em que estamos atravessando, né, estamos sem um espaço próprio, né, estamos utilizando aqui, com a graça de Deus, a sala de nossa irmã Solange e sendo abençoados nesse sentido. Então, nós temos utilizado 3 ênfases na nossa caminhada. A primeira ênfase é da oração, a segunda ênfase é a da comunhão e a terceira ênfase é o do estudo da palavra. Então, nossas mensagens têm sido, todas elas, muito expositivas, baseadas nas Escrituras. Então, se você quiser acompanhar aí, você que está assistindo o vídeo, pode acompanhar aí na sua Bíblia, porque é isso que vamos fazer durante esse tempo. O tema dessa mensagem de hoje é o povo do caminho, alcançando pessoas para o reino de Deus. Alcançar pessoas é o tema da nossa igreja, não é, João? Alcançando pessoas e celebrando a vida. É isso que a gente faz. Esse é o trabalho da igreja. A igreja não existe para acumular renda, para fazer patrimônio, para comprar móveis e imóveis. A igreja existe para alcançar pessoas. O objetivo número 1 da igreja é alcançar pessoas. Enquanto a igreja estiver alcançando pessoas, isso faz sentido. Ela tem uma missão a cumprir no mundo. E essa igreja, ela chega a um momento em que na terceira viagem missionária de Paulo, já começam a dar sinais de que esse acolhimento de pessoas já se dá de uma maneira muito espontânea, muito dinâmica. E novos personagens começam a tomar parte dessa jornada. Nós já vimos, né, que a terceira viagem missionária começou com 2 e já entrou um bocado de gente nessa história. Sempre agrega mais um, sempre tem mais um. Nessa fase, nós vamos ver como que a igreja alcançou outros grandes centros urbanos. Paulo já passou por Tessalônica, Filipos, passou por Atenas e agora vai passar por Corinto e Éfeso. 2 grandes centros urbanos da região da Grécia Antiga. O texto que vamos usar para a nossa meditação está em Atos 18, versículos 9 e 10. Aí no informativo de vocês podem encontrar aí esses textos. Eu vou ler a palavra de Deus que diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. A gente precisa ouvir isso todo dia, irmãos. Pastor, então, nesses tempos tão difíceis, precisa ouvir essa voz do Senhor todos os dias. Não para de falar, não te cales. O inimigo quer te calar, mas não te cales, não tenha medo, porque Deus tem muita gente para ser alcançada no lugar onde a gente está servindo ao Senhor. Então, meus irmãos, para a gente já iniciar a nossa provocação, a obra missionária, de um modo geral, não só a do apóstolo Paulo, que era um embrião de toda a obra missionária, mas tudo aquilo que a igreja fez como missão foi essencialmente alcançar pessoas. Essa é a essência da obra missionária: alcançar pessoas com a mensagem libertadora e transformadora do Evangelho enquanto se segue o caminho. Então, muita gente acha que fazer missões é mandar
um obreiro especializado, treinado, formado, né? Ungido para o continente distante. Hoje em dia, o continente africano é o continente da moda, né? Todo mundo vai para lá para fazer missão. Eu sou missionário. Olha, fazer missões muitas vezes pode implicar a nossa jornada aqui perto. Fazer missões pode implicar ir lá para Resende. Fazer missões pode ser ir ali no bairro do outro lado da nossa cidade para poder ajudar irmãos e irmãs que estão precisando de acolhimento, de amor, de carinho, de afeto. Quando a gente fala de acolhida, ou de alcançar pessoas, estamos falando de atingi-las em suas condições concretas de vida, em suas necessidades existenciais. Isso é alcançar pessoas. Não é fazer com que elas mudem de religião. Não é fazer com que elas pessoas troquem a sua religião A pela religião B. O Senhor não propôs isso para ninguém. É claro que a mensagem do Evangelho, ela é cativante, né? Me lembro do diretor do filme Ben-Hur. O diretor do filme Ben-Hur era ateu completo. E ele, então, ao entender a mensagem do Evangelho, estudar a vida de Jesus, ele ficou tão impactado que ele passou a seguir a Cristo, tornou-se um cristão, porque a história de Jesus marcou profundamente a vida dele. Isso sim, aí é decisão pessoal, quem faz a obra é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. No máximo, o que eu posso fazer aqui é ser uma testemunha da graça e do amor de Deus, é o que nós vamos fazer. É isso que precisamos fazer todos os dias, no ônibus, no mercado, na vizinhança, na escola, a gente alcançar pessoas com a graça de Deus realizada na nossa vida, com a mensagem do Evangelho concretizada em nós. Nós sermos a expressão do amor de Deus para as pessoas que precisam ser alcançadas por esse amor. Gente que sofre, gente que está vivendo na angústia, gente que está passando por momentos de aflição, gente solitária, gente ansiosa, gente com depressão, que está vivendo aí nesse mundo doido que a gente está vendo cada vez mais. Parece que a coisa está piorando cada vez mais, né? Na nossa pastoral de hoje eu falo um pouco sobre isso, né? A sabedoria de viver está em falta. Dá uma olhadinha lá, você vai ver que a coisa está feia para muita gente. Tem muita gente querendo saber conduzir sua vida, mas essas coisas não se vendem na farmácia, não se vende no supermercado. Ela é graça de Deus mesmo na vida das pessoas, e todos precisamos dessa graça infinita. Então, Paulo e seus companheiros estão pregando o Evangelho, já chegaram nos grandes centros. As pessoas alcançadas em meio a esses sofrimentos, angústias, esperanças, valores, passam a assumir compromissos com o reino de Deus, passam a desejar ver esse poder de Deus realizado na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, não numa igreja, porque nem igreja tinha, né? Como eu estava falando, a igreja não tinha nome, era caminho para todo lado. Então, Atos 19 fala muito sobre o caminho. E eles chegam então nessa viagem nas cidades de Corinto e Éfeso. É quando eles concluem esse trecho. E quando Paulo chega especificamente em Corinto, ele enfrenta uma situação que a vontade dele foi de chutar o balde. Veja bem, João, ele foi rejeitado pelos seus compatriotas. Os judeus da sinagoga ficaram muito revoltados com Paulo. Olha o
O que Paulo fez quando viu aqueles judeus fazendo isso? Então, pregando a palavra de Deus para você, falando do amor de Deus, você vem com paus e pedras para mim? Faz o seguinte, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Quer saber mais de judeu, não? Eu penso que é só a gente que fica chateado, né? Paulo estava aqui muito irado, ele ficou muito chateado. E ele passou alguns dias revoltado. E só o que aplacou essa ira, é uma ira, né? Uma revolta de Paulo, foi a visão. Foi preciso que Deus desse uma visão a Paulo para que ele fosse encorajado a continuar. Se você está certo, Paulo. Fica perdendo o tempo com judeu, não, vai para gentios. E aí então o rumo muda. Porque em vez de Paulo estar concentrado em fazer as coisas, Deus começa a levantar gente para trabalhar também nessas cidades. E aí, no final da segunda viagem, começo da terceira, alguns personagens vão sendo acrescentados nessa equipe missionária que vai dar suporte às igrejas que vão surgindo. Novos atores começam a surgir. Olha que gente boa, não é? Eu queria ter gente com a metade do quilate desses que eu vou mencionar aqui. O primeiro ator é um casal, Áquila e Priscila. Que gente fina. Eles eram da mesma profissão de Paulo. Eram fazedores de tenda. E aí Paulo os conhece fazendo tenda. Você vai ganhar dinheiro para sobreviver, porque não tinha verba para sustentar os missionários. Então ele tinha que trabalhar para se manter. E encontra esse casal amigo, que vai fazer tenda também junto com o apóstolo Paulo. E a amizade é tão profunda, tão atraente, que ela se solidifica. Você vai encontrar essa expressão em Atos 18, versículos 2 e 3. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Essa história, ela tem um desfecho feliz, porque Áquila e Priscila, por onde eles passaram, eles plantaram uma igreja na casa deles. Paulo escreve em várias cartas: saúdo a Áquila e Priscila e a igreja que está na sua casa. Para esse casal, servir ao Senhor significava colocar toda a vida, todos os seus bens, todo o tempo, todos os talentos a serviço da obra de Deus. Que casal extraordinário. A igreja precisa de Áquilas e Priscilas nos dias atuais também. O segundo ator dessa história tão bonita é Apolo. Paulo teve uma confiança muito grande no casal Áquila e Priscila, tanto que quando ele foi para Éfeso, ele deixou Áquila e Priscila cuidando da igreja que começou. Quem plantou a igreja, quem cuidou da igreja nascente foi esse casal. Só que lá acontece, eles conhecem um outro judeu, um judeu extraordinário, um professor eloquente. Talvez ele fosse até um mestre de filosofia, de gramática, que eram os conhecimentos da época. E esse professor, ele conheceu a mensagem de Jesus.
conheceu a história de Jesus. E ele sabia quem era Jesus, morava em Éfeso. E ele, então, admirado com a história de Jesus, ele praticava o batismo de João Batista. Era a informação que ele tinha. Foi a única informação que ele teve. E ele acreditou, ele creu em Jesus, mas ele não sabia o que fazer. Lembro de uma história de um povo do Nordeste, os nordestinos, né, principalmente Pernambuco, Olinda, compravam os móveis da Inglaterra. Então, era a nobreza brasileira comprava móveis da Inglaterra. Isso é da história. E os ingleses, que eram evangelizadores, tinham aquele ardor missionário, o que eles faziam? Quando embalavam os móveis para colocar no navio, isso lá pelo século XVII, né? Eles colocavam um exemplar da palavra de Deus, uma Bíblia. E aí, quando o móvel chegava, quem gostasse, usava. E aconteceu que no Nordeste, um grupo pegou aquela Bíblia e começou a fazer reuniões de leitura da Bíblia com a comunidade. Até que chegaram os primeiros missionários. Aí, quando os primeiros missionários falavam daquelas histórias da Bíblia, e chegaram a esse povo, e nós sabemos essa história. Nós já lemos em tal livro assim, assim. E aí foi a oportunidade deles se integrarem na igreja, serem batizados. E começaram as igrejas lá da região do Grande Recife. Foi o caso de Apolo. Apolo era um professor. Ele recebeu, né, ele ouviu dizer, ele recebeu informações a respeito de Jesus e acreditou em Jesus como seu Salvador. Mas ele não sabia mais nada quanto a isso, só sabia que aquele que era a voz que clama do deserto, batizava na água como um símbolo da aproximação a Cristo. E ele praticava o batismo de João Batista. Até que aconteceu, né, dele ser ensinado por Áquila e Priscila. Passaram um tempo com Áquila e Priscila. Você vai encontrar essa história em Atos 18, versos 24 e 25. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Grande apoiador. Áquila e Priscila viram naquele moço um instrumento valioso, prepararam a ele, treinaram, e ele foi enviado a pregar o evangelho em outros lugares. Nós vamos encontrar a figura de Apolo em várias cenas das cartas paulinas. Apolo se tornou um atuante pregador do evangelho. Dizem alguns críticos que a carta aos Hebreus, a carta que a gente não sabe quem é o autor, né? Muito provavelmente, um dos autores prováveis é Apolo. Um dos autores prováveis. Alguns dizem, e eu acho que a teoria é mais bacana, né? É só uma teoria, uma hipótese, né? Alguns dizem que a carta aos Hebreus é de autoria de Priscila. Mas isso deixa para outra história, né? Isso é para quem estuda teologia do Novo Testamento, ou a introdução ao Novo Testamento. Então não é para a gente discutir sobre isso. É apenas uma hipótese, é a minha hipótese. Quando eu chegar no céu, eu vou tirar essa dúvida, né? Quem foi que escreveu a carta aos Hebreus? Nesse momento ninguém sabe, e tudo que a gente diz não passa de especulação. Mas eu gosto da ideia de que uma mulher foi usada por Deus para escrever um livro que está nas Escrituras. Não é bonito isso? É muito bacana, né? Então, muito provavelmente, ela foi escrita por uma mulher, a carta aos Hebreus. Mas estou usando
é aquilo que eu falo sempre, né, Cristina? A licença de uma heresia por semana. Então, a minha heresia eu já quitei hoje, né? Não posso falar mais outra. Mas há um terceiro ator que entra em cena, Aristarco. Aristarco era também alguém muito importante. Ele era tipo um governador, um prefeito, um administrador municipal, ou alguém que cuidava das finanças. Ele era uma pessoa muito influente. Ele era um cidadão grego da Macedônia e ele se tornou um dos melhores companheiros de Paulo na prisão em Roma. O papel dele será importante porque ele será conduzido, muitas vezes, para poder estar ao lado de Paulo durante a fase do processo, que vai começar logo que ele chega em Jerusalém. Então, Aristarco, você vai encontrar essa informação em Atos 19, verso 29, que diz assim: em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. É Éfeso. Éfeso, os judeus fizeram um escarcéu lá, criaram tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, porque houve um julgamento, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Ele entra de gaiato no navio, né? Ele entra no roldão. E quem está junto vai também. E Aristarco, então, se aproxima e vai junto com Paulo para poder enfrentar a turba e os processos judiciais que ele estava se envolvendo ali, que o apóstolo Paulo se envolvia, como testemunha ocular, como companheiro de cela, como companheiro de viagem. Aristarco é um personagem muito importante. Isso me faz pensar o seguinte: temos outros nomes, né? Vocês lembram aí? Timóteo, Erasto. Olha, só gente boa, né? Só amigo de verdade que estava ali junto com Paulo para poder dar força e coragem para ele. Silas, a gente lembra do Silas, não é? Tem o Barnabé anteriormente, eles se comunicavam. Olha, gente, é assim que Deus faz a obra. A proclamação do Evangelho, ela não acontece como um exercício solitário, não. A proclamação da mensagem do Evangelho é sempre feita, e era assim, por meio da construção de relações interpessoais. Ao longo do caminho, a gente vai encontrando gente que nos abençoa. Você deve ter alguém, não é, João, que te abençoou durante todo o seu ministério. Eu tenho gente que me abençoou, gente que me acolheu, gente que me deu graça, gente que sabia que eu estava passando por momentos de muita aflição, de muita angústia, mas estava ali do meu lado para dizer: não, pastor, eu estou junto de você, nós vamos nessa até o fim. É isso que faz a obra de Deus ganhar sentido. Por que pastor enfrenta? E você fica perguntando por que o pastor faz cada maluquice, né? O pastor é tudo doido. Por que o pastor faz certas coisas? Porque Deus sustenta. Deus sempre manda os seus anjos. Deus sempre consola. Ele sempre fortalece. Ele nunca deixa o servo dele, a serva dele, desamparada. Claro que a luta não é fácil, mas sempre Deus supre o consolo necessário para que a gente continue andando. São as relações interpessoais, os nossos amigos que fazemos. Alguns mais distantes, outros mais próximos. Alguns se tornam muito íntimos, outros se tornam um pouco indiferentes, mas são também bênçãos para a vida da obra, para a obra de Deus de um modo geral. É isso que faz a obra de Deus. Gente alcançada, gente transformada, gente tocada pelo Espírito Santo, gente que se aproxima de gente e faz com que a obra de Deus aconteça. A obra de Deus não se faz por política, ou por estratégias, ou por manobras. Ela se faz exatamente por relacionamentos. Por isso eu queria apontar aqui algumas evidências de como Deus cuida da sua obra.
Será que nós estamos fazendo certo o trabalho de Deus? Será que a obra de Deus está acontecendo da maneira de Deus, como Deus gostaria que acontecesse? Será que estamos alcançando pessoas da maneira como Deus gostaria que nós alcançássemos? Então eu quero apresentar para vocês nessa passagem, entre Atos 18 e 19, 4 evidências do cuidado de Deus sobre a vida da sua igreja, aprovando a obra daqueles que servem ao Senhor. Vamos dar uma olhada? Você preenche aí no seu esboço, né? A primeira evidência é a mensagem encorajadora da palavra de Deus. A mensagem é sempre encorajadora. A palavra de Deus, ela sempre nos dá força e coragem. Era o que Paulo fazia. Paulo era um orador extraordinário, falava horas, né? Falava horas, e ele, às vezes até as pessoas dormiam durante a mensagem dele. Vocês ficam reclamando de mim, né? Mas ele falava um tempão, né? É. Então, mas todo o conteúdo dessa mensagem é para estimular as pessoas a não desanimarem, a não desistirem, a não abandonarem o caminho. Mensagens encorajadoras, centrada na palavra de Deus. Não é em técnicas de coach, não é em técnicas de persuasão, é na palavra de Deus. Depois de se sentir rejeitado pelos judeus, Paulo estava agora muito mais seguro por causa da visão que ele teve, que o encorajou. A palavra de Deus em visão para Paulo era que Deus queria usá-lo poderosamente para alcançar pessoas. Eu quero usar você, Paulo. Então ele escuta do Senhor 2 palavras de encorajamento. A primeira diz assim, você encontra na sua Bíblia, em Atos 18, 9. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Que coragem, né? Você está com medo de quê, rapaz? Não tenha medo, eles não vão fazer nenhum mal para você. E a segunda palavra de encorajamento, eu estou com você. Então, olha que palavra bonita. Está difícil fazer a obra de Deus, gente? Está difícil a gente cuidar da igreja do jeito... Mas eu tenho certeza que estamos fazendo a coisa certa. Está difícil? Então, em primeiro lugar, em visão, o Senhor diz para Paulo, não tenha medo, Paulo. Faz a obra. Fala. Vai adiante. Segunda coisa, eu estou ao seu lado. Eu estou com você. Foi isso que deu forças a Paulo. Foi isso que fez com que ele seguisse adiante. E Paulo ficou em Corinto durante 1 ano e meio, 18 meses, ali pregando o evangelho, naquele lugar que ele foi rejeitado. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. A segunda evidência de que Deus está cuidando da sua obra é uma vida marcada pela ação do Espírito Santo. O Espírito nos conduz. O Espírito não é uma realidade distante, ele é uma realidade presente. O Senhor ordenou e disse que o Espírito Santo atuaria como um paráclito, ou quer dizer, como um acompanhante, como alguém que está ao lado diante das acusações que a gente sofre. Quando Paulo chegou a Éfeso, encontrou aquele resultado do trabalho feito por Áquila e Priscila e por Apolo. Ele viu uma igreja funcionando, ele viu gente se convertendo, ele viu gente sendo batizada. E ele encontra naquele grupo da igreja 12 pessoas que eram diferentes, que não tinham a mesma característica. Aí eles se identificam como discípulos de João Batista. Aí se vocês foram batizados como? No batismo de João. E aí então ele toma uma decisão. Uma decisão que os batistas devem gostar muito, né?
que é aquela decisão de batizar de novo. Não, então vamos batizar de novo agora, do jeito certo, em nome de Jesus, né? Vocês foram batizados em nome de João Batista, agora serão batizados em nome de Jesus. E aí, quando eles saem da água, acontece uma experiência extraordinária, semelhante ao dia de Pentecostes. Eles começam a falar em línguas e profetizar. Eles são cheios do Espírito Santo. É isso que a obra de Deus faz. A preocupação de Paulo era que eles tivessem uma vida cheia do Espírito Santo, além de conhecerem a mensagem do Evangelho como eles conheciam. De nada adianta a gente ter uma vida de tanto conhecimento, de tanto preparo, se a gente não tiver unção do Espírito Santo. Nós precisamos dessa unção espiritual. Eles receberam o Espírito Santo com aqueles mesmos sinais do dia de Pentecostes. Diz o texto em 19:6: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. A evidência da presença do Espírito Santo entre nós precisa ficar latente. A gente precisa perceber que é esse Espírito que ele está nos conduzindo, que é a nossa unção, que é essa unção espiritual que está nos conduzindo. Terceira evidência: sinais do poder de Deus na vida da igreja. Sinais do poder de Deus na vida da igreja. Quando a gente fala de poder de Deus, nós estamos falando de sinais. Jesus alertou muito sobre isso, né? De que haveria um cuidado das pessoas no futuro de fazer sinais e prodígios em nome do Senhor, dizendo que aquilo era coisa da fé cristã. Quando a obra de Deus é feita do modo de Deus, olha, essa frase eu fiquei pensando, será que eu devo dizer isso? Mas eu vou dizer aqui com todas as letras. Quando a obra de Deus é feita do modo de Deus, não faltam recursos e coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. De onde a gente menos espera, vêm as respostas de Deus. É interessante que quando Paulo estava em Éfeso, quando ele foi lá, a igreja, ele foi pregar na sinagoga, como ele fazia em todo lugar, mas deu problema. Então ele passou a pregar o evangelho numa escola, que era a escola de Tirano. Quem era Tirano? Não sei. Talvez fosse um professor, um sofista, um filósofo. Era um professor que tinha uma sala onde ele reunia seus alunos para dar aula. Talvez, segundo alguns comentaristas, Tirano dava aula num horário e o apóstolo Paulo todo dia dava aula sobre o evangelho naquele mesmo espaço. Não se sabe quem foi Tirano, a não ser o fato de que ele possuía esse espaço de aprendizagem. E Paulo ficou ali, sabe quanto tempo, gente? 2 anos. 2 anos usando aquela sala de aula, aquele espaço de aprendizagem, para poder ensinar as pessoas sobre o evangelho. E durante esse tempo, houve o relato de muitos milagres. Todo mundo sabia que era lá, na escola do Tirano, que estava o apóstolo Paulo servindo ao Senhor, falando do amor de Deus, da graça de Jesus, e os milagres aconteciam. E o povo ficava tão maravilhado com aquilo, que levava para o apóstolo Paulo as vestimentas daqueles que não podiam ir, que estavam doentes, para que Paulo abençoasse aquelas roupas, a fim de que os pacientes fossem curados. Por isso, Lucas registra de uma forma muito sublime: Deus fazia milagres extraordinários
por meio de Paulo. Relembre sempre disso, meus irmãos. Quando a obra de Deus é feita do modo de Deus, não faltam recursos e coisas extraordinárias acontecem. A gente já viu muita coisa aqui acontecendo, não é, Cristina? Não é, Solange? Quanta coisa Deus fez através da vida da nossa igreja, pequena igreja, na nossa breve história. Quanta coisa a gente já viu acontecer. Não é preciso a gente fazer propaganda disso. Não é preciso a gente colocar anúncio no rádio e na TV. O povo sabe a importância da vida de oração, da dedicação daqueles que servem ao Senhor. E a quarta evidência, vidas são transformadas. A quarta evidência são os sinais de transformação de vida. O sucesso da pregação em Éfeso abriu espaço para a atuação de muitos outros pregadores, e muitos deles falsos pregadores que queriam imitar o apóstolo Paulo, e que expulsavam demônios, faziam exorcismos. Em nome do Deus do apóstolo Paulo, eu expulso os demônios. Havia então toda essa manifestação de forças que tentavam competir com o trabalho da igreja. A diferença era grande, porque quem era abençoado pela mensagem do Evangelho tinha a sua vida transformada. Nos outros casos, as pessoas continuavam vivendo da mesma maneira, sem nenhuma evidência do que estava acontecendo. Os sinais do poder de Deus não estão em curas milagrosas, não está no exorcismo, na expulsão de demônios. Embora Deus até faça isso, ele faz essas obras sim, mas no fato de que vidas são transformadas, quando novas criaturas nascem de novo. Os efésios que se convertiam à mensagem do apóstolo Paulo sentiam essa diferença. E eles, então, por iniciativa própria, eles abriam mão daqueles valores, daquelas crenças que eles tinham anteriormente, crenças de ocultismo. Diz Lucas no seu registro, diz que muitos destruíram aquele acervo de ocultismo que eles possuíam para poder se dedicarem mais acentuadamente à pregação do Evangelho. Hoje seria um absurdo, né? Seria intolerância religiosa, mas fiquem tranquilos, Paulo não fez nenhum ato de intolerância religiosa. Eram as próprias pessoas que entendiam e elas mesmas davam jeito de encontrar novas formas de poder lidar com a verdade do Evangelho. E a Bíblia diz que aqueles que se convertiam demonstravam com isso que estavam dispostos a experimentarem uma nova vida. É isso que eles queriam demonstrar. Olha, eu estou abrindo mão de tudo, porque eu quero ser uma nova criatura mesmo. Quero deixar meu passado para trás. Tudo se fez novo, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios 5,17. Lucas registra assim: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. O que é que eles faziam? Com a força do ocultismo que eles estavam envolvidos. 4 evidências importantes sobre a presença de Deus na vida da igreja. Uma mensagem encorajadora, vida marcada pela ação do Espírito Santo, sinais do poder de Deus na vida da igreja e sinais de vidas transformadas. É isso que dá a validação de uma obra do Senhor. É isso que nos dá força e coragem para seguir adiante. Para a gente concluir essa palavra, quero deixar aqui uma compreensão a respeito disso. Nós, na nossa igreja, precisamos aprender isso, precisamos pedir a Deus esses sinais, essas evidências entre nós. O que faz com que a obra de Deus faça sentido,
Imagina, a gente está aqui, um pequeno grupo, por que a gente está aqui? Podia estar numa igreja, todo mundo bem, né? Fazendo o que todo mundo faz, recebendo a mensagem e tal. E a gente está junto aqui, fazendo comunhão. O que faz com que a gente esteja aqui juntos? O que faz com que a obra de Deus faça sentido é o fato de que pessoas estão sendo abençoadas pela proclamação e pelo serviço daqueles que fazem parte do caminho. É isso que faz a gente estar junto. É isso que faz a gente deslocar da nossa casa, enfrentar uma chuva e a gente partilhar desse momento juntos. Deus quer usar a vida do seu povo. Deus quer nos usar. E quer fazer isso de muitas formas, para que outras pessoas possam ser impactadas por essa mensagem, por esse jeito de viver, a fim de que eles também cooperem para que mais pessoas sejam também alcançadas. Isso é uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia. Eu sou alcançado pela graça, e essa graça me leva a alcançar mais alguém, e esse mais alguém é levado a alcançar mais alguém, e assim multiplicando de forma exponencial o número daqueles que se achegam a Cristo. Segundo Lucas, é dessa maneira que a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Através dessa multiplicação exponencial, dessa reprodução de vida na vida das pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor, muito obrigado pela maneira como o Teu Espírito Santo tem falado a nós, e que essa palavra encontre guarida nos nossos corações, e que a gente possa ver as evidências do Teu poder, da Tua graça entre nós, e colocarmos nossa vida, Senhor, para que outras vidas também sejam transformadas pelo Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos chegando ao final da nossa gravação aqui. Quero deixar uma palavra de agradecimento às pessoas que nos acompanham pela internet e até a próxima ocasião.